A paz do Senhor, aqui é o pastor Cláudio Roberto Perlo Navarro, da Igreja Evangélica Casa de Oração de Brasília. Nós estamos levando para todos vocês hoje que estão nos vendo uma pregação, e o tema da pregação é a quebra das duas tábuas dos 10 mandamentos e o processo de cura. Vou repetir o tema: a quebra das duas tábuas dos 10 mandamentos e o processo de cura. Você deve dizer, mas pastor, na quebra das tábuas houve cura? Vou provar para vocês que é um processo de cura. E o texto é vocês podem abrir as suas Bíblias, em Êxodo, capítulo 32. Abram suas Bíblias para acompanhar. Capítulo 32, nós vamos do versículo 1 ao versículo 24, e alguns versículos eu tomei como base para esta pregação. E quero, enquanto vocês estão aí folheando suas Bíblias, quero agradecer a oportunidade de entrar em suas casas, permissão, como convidado, para levar esta palavra de bênção para a sua vida. Já que nós não podemos nos reunir nas igrejas, então nós estamos via internet, entrando em contato com todos vocês e levando uma palavra do Senhor Deus. Amém? Aqui diz, acharam aí nas suas Bíblias, sobre o bezerro de ouro. Diz no 32, capítulo 32, no versículo 15. E, voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Olha esse detalhe. Também a escritura era a sua escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Aqui, Moisés subiu ao Monte Sinai, ficou 40 dias no Monte Sinai, e desceu com as tábuas escritas dos duas tábuas, escritas de ambos os lados. Essas tábuas foram Deus que fez, e estas tábuas foi Deus que escreveu. Moisés vai subir novamente por mais 40 dias, porque essas tábuas serão quebradas. E lá diz, agora vamos em Êxodo 34, que são as segundas tábuas, porque as primeiras eu vou explicar para vocês que foram quebradas. Diz assim no 34:1: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então, na primeira vez que Moisés sobe, e que Moisés ali recebe as 2 tábuas escritas de ambos os lados por Deus, que era obra de Deus, como diz aqui no versículo 16, 32, 16, já na segunda vez, não, ele tem que preparar as 2 tábuas e subir com as 2 tábuas, que eram pesadas, e porque ali Deus ia escrever novamente os 10 mandamentos. Então, a originalidade da primeira é importante nós entendermos nesse processo, que era a originalidade de Deus. Deus fez tudo. E na segunda, Moisés participa fazendo as tábuas, que eram pesadas, volto a insistir, e ele teria que subir o monte para que Deus escrevesse os 10 mandamentos. Amém? São pontos que vocês vão entender no decorrer da pregação. Então, quando nós olhamos aqui esse texto bíblico, nós verificamos que nesse período do bezerro de ouro, Deus assim lá no capítulo 32, 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, ele estava no monte Sinai, vai, desce, porque o teu povo que fizeste do sair do Egito se corrompeu. Olha o detalhe que ele fala para Moisés: teu povo. Ele não fala nosso povo, ele não fala meu povo, ele fala teu povo. São detalhes importantes, Então o que acontece com tudo isso? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, no 9, eis que é povo de dura serviço. Dura serviço.
um povo de dura serviço. Vamos chegar lá. O que acontece então? Então, a leitura da história registrada no livro de Êxodo, ou na Torá judaica, depois que os judeus criaram o bezerro de ouro, o qual era uma transformação do boi Apis, que era um animal sagrado dos egípcios. Então, eles fizeram uma imagem desse deus egípcio para adorar. Esse deus era muito conhecido lá no Egito, esse deus deles, né? E eles se lembraram desse deus para fazer esse bezerro de ouro. Moisés quebrou as 2 tábuas criadas por Deus. Ele desce, que Deus manda ele descer aqui no versículo 7, né? Desce, porque o teu povo que fizeste o Egito se corrompeu. E aí ele desce. Ele quebra as 2 tábuas criadas por Deus, com os mandamentos, não é? Aí começa um diálogo depois interessante, vai ter um debate. Vocês vão ver um debate ali do capítulo 32, do versículo 10 até o versículo 14, tem um diálogo entre Moisés e Deus muito interessante. Então, Deus abre para ele uma nova oportunidade, vou mostrar para vocês logo a seguir. Moisés, ele vai gravar depois os 10 mandamentos e vai trazer o povo na sua segunda ida de 40 dias lá. Detalhe importante que muitas vezes a gente se esquece é que esses 3.000 homens que tiveram ativamente envolvidos nesta construção do bezerro de ouro, aproximadamente 3.000 homens, muitos deles não eram só hebreus, tinham outros homens infiltrados, porque quando eles saíram do Egito, veio uma outra população, que não eram os hebreus, junto com eles, porque viram todas as 10 pragas, viram o que Deus fez. Então tinha ali macumbeiros, feiticeiros, idólatras, e eles se juntaram ao povo hebreu, nesses 3.000, e ali eles entraram num processo de contaminação e corrupção do povo hebreu. Por isso, um dos motivos da confecção desse bezerro de ouro. Eles conseguiram convencer os hebreus que era a necessidade de ter um Deus pelas suas origens do Egito. Agora, há algumas perguntas que nos vêm à mente, umas perguntas que a gente gostaria que eu estou fazendo aqui, vou responder para vocês. Por que Moisés ficou furioso ao ver um bezerro de ouro construído pelos judeus como uma divindade, uma idolatria, e ele despedaçou as tábuas de pedra? Por que ele fez isso, né? Aqui nós temos que entender um processo. Em todo o processo que houve, desde a chamada de Moisés até este momento, passando pelas pragas, passamos por tudo que a gente já conhece da história da saída dos hebreus do Egito, sempre foi Deus que esteve à frente, dando a voz de comando de tudo a Moisés e Arão. Foi Deus sempre que orientou Moisés como fazer. Foi Deus que falava com Moisés pessoalmente, dava as direções para Moisés. Agora, nesse caso aqui, vocês vão observar, lendo esse texto, que não há nenhum envolvimento desta decisão de quebrar as pedras por parte de Deus. Foi uma decisão unilateral de Moisés. Deus não orientou, Deus não disse nada para ele, só disse: desce, porque o teu povo está se corrompendo. Então, a decisão foi pessoal, particular de Moisés. Interessante, né? Foi a decisão dele, não foi de Deus. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, essa pergunta, né? Por que ele ficou furioso? Às vezes Deus, Jesus e o Espírito Santo fazem tanto nós, quando nós entramos no reino. Quero dar uma explicação para os dias atuais. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, depois nós batizamos nas águas, depois somos batizados no dom do Espírito Santo,
e às vezes somos muitas vezes dizimistas, e devemos ser dizimistas. Nem todos são fiéis, mas a grande maioria sendo dizimistas e ofertantes fiéis. E de uma hora para outra se abandona a igreja ou se abandona o reino de Deus, às vezes por motivos fúteis ou desculpas que todo mundo entende que não tem desculpa para aquilo. Em outras palavras, as pessoas abandonam o reino de Deus. Ou seja, as pessoas deveriam ficar no reino de Deus, mas elas procuram o quê? Até de uma maneira perturbadora, abandonam o reino e abandonam Deus que o criou. Deus que criou essa pessoa abandona Deus, com as desculpas às vezes muito esfarrapadas, né? Ou desculpas às vezes que não justificam a sua saída de uma igreja evangélica. E aqui a gente começa a observar um detalhe. Moisés, no pensamento dele, com certeza, ele achava que eles estavam, esse povo, diante de tudo que passou, eles estavam numa elevação espiritual muito grande, porque podemos imaginar nós, dentro dessa situação lá no Egito, há 3.300 anos atrás, nessa situação de escravos, e vendo Deus levantar um homem de Deus, um profeta, como era Moisés, e esse homem, sendo usado por Deus, direcionado por Deus, liberta esse povo, com todos os sinais, prodígios e maravilhas. Poxa, não precisaria ninguém me convencer, eu estaria vendo, você estaria vendo aquilo que estaria acontecendo. É um convencimento prático, histórico, espiritual do que Deus fez. Não há dúvidas. Prova que hoje nós estamos pregando esse texto há 3.300 anos atrás que houve. Olha a importância disso. Então, é importante esse entendimento. Estavam todos juntos vendo o que Deus fazia. Resposta. Ele aparentemente sentiu que os judeus não as mereciam, que a decepção e que não seria adequado dar-lhes um presente divino. Então foi uma reação rápida, Deus falou, ele desceu e ele teve essa reação. Por que ele ficou furioso? Porque ele se decepcionou com o povo, ele também, na sua mente, no seu espírito, eles não merecem esses mandamentos. Não são merecedores desses mandamentos, dessas ordens, porque logo depois Deus vai trazer para ele toda a orientação da Torá, como dizem os judeus, né, que está aqui nos próximos livros. Então, esse é um detalhe. Por que ele quebrou as 2 tábuas celestiais? Ele poderia ter escondido ou devolvido ao seu Criador. Ele percebeu a falta de moral do povo. Ele deve ter dado uma decepção imensa, irmãos, muito grande. Falta moral do povo, pecaminoso, um movimento desmoralizador para tudo que Deus fez, ignorante, eles estavam ignorantes, concepção incompreensível, destruindo o que Deus fez por eles. Isso acontece muitas vezes na igreja. Deus faz tantas coisas pelas pessoas, tantas coisas. Cura câncer, por enfermidades difíceis, às vezes enfermidades fáceis, mas Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus livra de um acidente, mas tantas coisas, e muitas vezes a gente abandona o Criador, está na igreja e sai da igreja. Aí acontece isso. Ato pecaminoso, um movimento desmoralizador, uma concepção incompreensível, destruindo tudo que Deus faz e esquecendo-se do Criador. Eles quiseram muitos deuses visíveis e palpáveis. Eles queriam imagens, e Deus não detesta imagens. O povo era indigno de receber a lei até que atingisse o grau de compreender que a união com o verdadeiro Deus não nasce de influências mágicas, fórmulas místicas
talismãs e outras coisas mais. Nós temos que compreender que a nossa união com Deus é uma aliança espiritual. Eu reconheço o Senhor Deus, eu reconheço Jesus Cristo como Salvador, eu reconheço o Espírito Santo que está dentro de mim. Imagina a Trindade dentro de nós, Deus, Jesus e o Espírito Santo habitando em nós. Olha que bênção. Vou abandonar isso? Não. Vou deixar isso? Não. Posso ter minhas lutas, como vou ter minhas lutas, minhas dificuldades, mas eles estão comigo por onde eu for. Não os abandonarei. Amém? Diga aí, não os abandonarei. Amém? Segundo ponto, por que as tábuas inteiras e as quebradas ficaram dentro da arca do pacto? Os hebreus juntaram os fragmentos do primeiro conjunto de tábuas e então as guardavam na arca, no tabernáculo, junto com as segundas tábuas, já corretas, feitas por Deus. Os dois conjuntos de tábuas foram mais tarde levados à terra de Israel e mantidos lado a lado na arca, situada no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. Então, isso foi quebrado, mas eles pegaram os fragmentos das primeiras tábuas e colocaram dentro da arca e guardavam no tabernáculo. Por que eles guardaram isso? Eu já vou entender. Aí vai entrar um processo de cura. Isso parece estranho, porque eles colocariam as tábuas quebradas no Santo dos Santos quando esses fragmentos eram um constante lembrete de grande falha moral do povo hebreu. Por que não apenas descartá-los ou colocá-los em local isolado e seguro? Às vezes temos que ver os erros cometidos para não repetir mais esses erros. Todas as vezes que eles olhavam para a arca, lá no tabernáculo, eles viam as duas tábuas na segunda ida de Moisés completas e eles viam as duas primeiras tábuas que foram quebradas, eles viram lá os fragmentos. Por que isso, né? Você deve perguntar, por que não jogaram fora aquilo? Por que botaram fora e enterraram? Não. Tem um porquê. Para Deus tudo tem um porquê. Amém? Então, esse é um ponto importante, que nós temos que entender isso. Eles guardaram aquilo que traz de lembrança a eles os erros que eles cometeram, para não cometer mais. Aquilo foi guardado ali para eles olharem e disserem, nós não podemos mais cometer este erro que nós cometemos de criar um bezerro de ouro. Amém? Terceiro, em seu elogio à linguagem cuidadosa para Moisés, a Bíblia, a Torá, escolhe este episódio de quebrar as tábuas como um ponto alto e o clímax das realizações de Moisés. Olha, aqui é uma coisa, algo que é muito interessante. Algo que nos chama a atenção. Vocês querem ver uma coisa? Vamos fazer uma análise. Se você estivesse lá, nesse momento, há 3.300 anos, e se você tivesse visto tudo o que Deus fez, vamos relatar o que Deus fez rapidamente. Deus falou com Moisés na sarça ardente, Deus concedeu a ele poderes sobrenaturais, foi usado nas 10 pragas do Egito. Primeira praga, as águas tornaram-se sangue. Segunda, as rãs. Terceira, piolhos. Quarta, moscas. Quinta, peste nos animais. Sexta, úlceras. Sétima, chuva de pedras. Oitava, os gafanhotos. Nona praga, as trevas. E a última foi a morte dos primogênitos que trouxe a Páscoa para nós. Após isto saírem de lá, após a abertura do Mar Vermelho, tivemos também as águas amargas de Mara que se tornaram doces. Deus, no decorrer do trajeto,
do deserto manda maná diário, com exceção de um dia por semana, codornizes, tem a rocha de Refidim, que dá água quando eles estavam com sede. Deus fala com ele no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Aí eu pergunto para você, a sua opinião, para refletirmos. Qual foi o clímax de Moisés? Para você, qual seria o clímax de Moisés? Esses que eu relatei para vocês. Para vocês, olha, talvez o Mar Vermelho, porque abriu o mar e eles passaram a pé enxuto. Tire suas conclusões. Mas aqui, vamos observar que ele quebrou as tábuas perante os olhos de Deus. E a sua força foi que quebrou essas tábuas. Mas de tudo isso que nós vemos, o que mais marcou foi realmente a decisão pessoal de Moisés. Ele decidiu sozinho, com o temor e tremor de Deus, quebrar as tábuas. Porque aqui nós vamos tirar muitas lições pessoais para nós. Pessoais, psicológicas, emocionais, espirituais. Foi uma decisão pessoal dele, porque ele tinha temor e tremor a Deus. E ele sabia o que estava passando lá no Monte Sinai. Ele vivenciou aquilo por 2 vezes. E aqui na primeira vez ele quebra as tábuas. E aqui a Bíblia também nos diz também que, nos relata que não surgiu um profeta em Israel como Moisés, a quem Deus conhecera face a face. Todos os sinais e maravilhas que Deus enviou à terra do Egito. Aquela mão poderosa, aqueles atos corajosos que Moisés fez perante todos os olhos de Israel. Não há nada mais inteiro do que um coração partido. Olha que tremendo, não há nada mais inteiro do que um coração partido. O coração de Moisés se partiu naquele momento. O coração continuava no lugar, mas ele ficou partido. Partido porque ele estava do lado de Deus. E partido porque ele estava decepcionado com o povo de Deus. Ele deu a vida por aquilo, ele estava dando a vida pelo povo. Ele era o intermediador entre Deus e o povo. Deus falava para ele e ele repassava ao povo. Imagina a decepção que ele teve. Então ele estava... O coração dele estava partido. Isso é chocante, né? Seguindo todas as grandes realizações de Moisés, a Torá escolhe concluir o seu tributo a Moisés, aludindo a um episódio de quebrar as tábuas. Com certeza Moisés foi justificado em quebrar as tábuas, mas isso pode ser dito para mostrar a sua realização? E sobre tirar os judeus do Egito, moldá-los como um povo, partir o Mar Vermelho, receber a Torá de Deus e transmiti-la à humanidade, liderá-los durante 40 anos no deserto. Agora, por que a Torá Pentateuco escolheu esse episódio trágico e devastador para captar o ponto alto da vida de Moisés? E como tema como o qual concluir a Torá inteira, Pentateuco, todos os 5 livros de Moisés? Nós precisamos examinar esse episódio inteiro sobre um ponto de vista mais profundo. Moisés não quebrou as tábuas porque estava irado e perdeu o controle, mas sim, aqui vem a revelação dessa pregação. Mas sim, a quebra das tábuas foi o início de um processo de cura. Olha, por isso que ele, Moisés, dentro do povo hebreu e depois dentro do povo judeu, esse é o ponto mais importante para todos eles e que deve servir de exemplo para todos nós que seguimos a Bíblia e o Pentateuco. Nós temos que tirar lições para o nosso dia a dia. Temos que tirar lições para as nossas vidas. Experiências que houveram há 3.300 anos que servem para nós hoje. Que servem para mim, servem para você, para todos nós. Então, o que significa, pastor, isso? Que cura do quê? Cura do quê, né? Das decisões erradas.
E por que foi um erro tão sério? A explicação que faz mais sentido psicologicamente é que eles foram levados pelo clima do momento. Empolgação, oportunidade errada, não pensaram nas consequências. Aqui, nós temos um trecho aqui, irmãos, que todos nós passamos, uns mais, outros menos. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas? Às vezes, não por falta de conselho, as pessoas nos conselhando, nos orientando. Eu vejo isso nas igrejas. O pastor vai, a pastora vai, a missionária vai, o apóstolo vai, o evangelista vai, conselha, e a pessoa não segue. A pessoa tem que ter um entendimento que esses líderes têm uma elevação espiritual maior, como Moisés tem uma elevação espiritual maior, tem um conhecimento maior, tem uma experiência às vezes maior, e se não tiver, mas a Bíblia orienta essa pessoa a orientar a você ou a pessoa que foi fazer o seu atendimento ou a sua pregação dentro de uma igreja. Às vezes você sabe, mas o pastor está implicando comigo. Não, o pastor não implica com ninguém. O pastor tem que falar a verdade, tem que dizer a verdade. E às vezes, muitas vezes, a pessoa toma uma decisão, um erro, porque foi um clima do momento. Aquilo era bom, ou era a decisão mais fácil, ou era a decisão mais rápida. Às vezes uma empolgação se empolgou. Quantas vezes eu já vi pessoas que vieram ao meu gabinete empolgadas, que encontraram o futuro marido. Aí você vai conversar com a pessoa em particular, no atendimento pastoral, e às vezes você vai ver que aquela pessoa já foi até casada, tem até filhos. E a pessoa, pela empolgação, não vê isso, está cego, está cega. Quem está de fora vê melhor do que quem está de dentro nessas situações. Também, oportunidades erradas. Se tomam decisões por oportunidades que são erradas, não são as corretas, não são as direitas, não são as legítimas, não são as que serviriam na vida daquela pessoa. Não pensaram nas consequências. Então, quantas decisões erradas tomamos na vida? Quando nós podemos reparar a tempo, amém, mas tem umas que não dá para reparar, elas vão se passando, e às vezes a pessoa vai afundando naquela decisão errada. Não há um rompimento, por isso que a pastora Rose, minha esposa, tem pregado sobre rompimento, a importância do rompimento de decisões erradas. Vocês estão entendendo a junção agora entre essas decisões erradas e o rompimento? Tem uma hora que tem que romper com algumas coisas. Que às vezes nós não rompemos com medo, não rompemos por temeridade, não rompemos porque vai adentrar a um mundo novo, a uma situação nova, a um novo recomeço, mas às vezes é necessário, como foi aqui nesse caso de Moisés quando quebrou as tábuas. Havia a necessidade de um recomeço, havia a necessidade de um rompimento, havia a necessidade de um novo começo. E aqui entra o processo de cura, porque se isso se estende nessa decisão errada, às vezes você vai perder a sua vida e a vida dos seus familiares ou dos seus filhos, porque a sua decisão foi errada e você não quer voltar atrás, você não quer romper, você não quer mudar, você não quer transformar, você não tem coragem de tomar algumas decisões que são necessárias para a sua vida. Trazendo para os nossos dias, temos que quebrar as tábuas da nossa vida, esmigalhar aquelas que não deram certo por decisões erradas. É hora de você refletir. Se você está tudo bem na sua vida com você mesmo, com a sua família, com seus filhos, amém, dê continuidade, vá em frente. Mas eu tenho certeza que uma grande maioria tomou muitas decisões erradas, em vários aspectos da sua vida. Então é hora de você refletir, de você entrar num processo de rompimento, romper com tudo isso.
Momento de você quebrar as tábuas como Moisés fez. Quebre as tábuas. Deixe elas ficarem esfareladas, despedaçadas. E prepare-se para um novo começo. Mas tem que haver primeiro o rompimento. Você tem que romper, se conscientizar dessas decisões erradas. Se conscientizou? Agora você entra no processo de rompimento. Vai doer? Vai. Vai machucar? Vai. Mas trata-se de um rompimento para uma libertação, para uma mudança de vida, que é a sua vida. Trazendo para os nossos dias, como eu disse, as tábuas. Temos que quebrar as tábuas da vida, as decisões erradas, das falhas, também das oportunidades perdidas. Muitas vezes Deus nos dá tantas oportunidades de caminhos diferentes e nós decidimos por caminhos errados. Onde às vezes até a família está falando, amigos estão falando, conhecidos estão falando. É tão claro, é tão nítido e a pessoa não vê que está numa decisão errada. A gente às vezes quando faz atendimento pastoral vê isso, a pessoa está cega. A pessoa não está vendo o que está acontecendo. O que é isso? O que está acontecendo? A pessoa não está vendo o que está ocorrendo, é tão claro, é tão transparente, é tão lúcido, e a pessoa não verifica isso. Aí tem que alguém chegar e dizer, pode parar. Foi o que Moisés fez, para tudo, eu vou quebrar essas tábuas. Eu vou quebrar essas tábuas, e quebrou as tábuas. Porque sabe que Deus dá uma nova oportunidade. Então quando você quebra as tábuas da sua vida, quando você tomou as decisões erradas, quebra as tábuas, tem consciência disso, faz um rompimento gradual ou imediato, o que acontece? Você vai entrar num outro plano, como Deus fez com Moisés e o povo hebreu, pela sua santa misericórdia, de um novo recomeço. Começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo? Tem. Então nós vamos começar tudo de novo. Ah, mas pastor, eu estou com 60 anos. Não tem problema nenhum. Pelo menos você vai ter o resto da sua vida de felicidade, não de infelicidade. Interessante isso, né? E um ponto que me chama a atenção aqui nas decisões erradas são as oportunidades perdidas. Quantas vezes aqui eles tiveram uma oportunidade perdida? Vocês imaginam ao contrário, se Moisés desce com as tábuas, o povo está aguardando ele, está esperando Moisés, e deveriam estar orando, olha, Moisés está lá, é o nosso intermediário com Deus, Moisés está recebendo no céu as direções de Deus. Às vezes nós temos que saber aguardar a palavra de Deus. Às vezes nós queremos respostas rápidas, tem vezes que não haverá respostas rápidas. Haverá um processo de resposta de Deus no tempo de Deus e não é no nosso tempo. Coisas que às vezes nós não compreendemos pelo nosso raciocínio humano. E nós temos que entrar no raciocínio espiritual, que as decisões de Deus às vezes não são imediatas, às vezes são demoradas. Então, muitas vezes temos essas oportunidades perdidas. Deus nos abre portas, Deus nos conduz às portas que Ele quer, e quando nós entramos nas portas, nós começamos sucessivas decisões erradas, que demoram depois para serem recompostas, porque nós não valorizamos aquilo que Deus nos concede. Não damos valor àquilo que Deus está nos concedendo. Aqueles que dão valor, a gente como pastor da igreja vê aqueles que ouvem, aqueles que obedecem, aqueles que estão no caminho do Senhor, aqueles que são dizimistas e ofertantes, aqueles que estão aqui, pastor, eu estou à sua disposição para trabalhar. Pastor, pode ligar que eu estou junto do Senhor. Pastor, eu estou junto da senhora. São as pessoas que receberam as oportunidades, entenderam as oportunidades e estão avançando. É assim que funciona. Então nós temos que não tomar decisões erradas quando nós tivermos oportunidades perdidas. E aqui nesse momento começa o processo de cura. Pare e pensa, quais são as decisões da sua vida que você tomou decisões
que foram completamente erradas. Tem coisa que só você vai saber no seu íntimo. Tem coisa que você não falou para ninguém. Tem coisa que você não explicou para ninguém. E que você depois parou e disse, puxa, fiz um erro imenso. E esse erro, até hoje, está no seu coração, está na sua mente, está no seu espírito. E você não toma nenhuma decisão para mudar. Eu te pergunto, é esse tipo de vida que você quer? Eu não sei a sua idade, mas por quantos anos você vai levando esse assunto sem ter uma solução? Chegou a hora de você fazer que nem Moisés. Pegue as tábuas, as 2 tábuas e quebre. Se as pessoas se decepcionaram, se as pessoas não foram fiéis contigo, se as pessoas mentiram para você, se a decepção foi muito grande, não leve isso em conta, perdoe todas. Jesus nos ensinou a perdoar. Então perdoe todas. Dobre seu joelho e perdoe uma por uma e dê os nomes. Feito isso, você começa a fazer essa mudança na sua vida, esse rompimento. Entre nesse rompimento e você vai ter uma vida melhor. Mas deixe alguma coisa disso em algum lugar. Lá dentro de você ou em algum lugar. Alguma coisa que você possa ver, sentir, dizer assim, eu não vou mais errar, eu não vou tomar essas decisões erradas. E antes de tomar decisões, agora já está num processo, antes de tomar as decisões, pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o número da perfeição de Deus. Se você tiver dúvida, procure seu pastor, ou procure uma pessoa, se você não for evangélica, procure uma pessoa próxima de você, da sua inteira confiança, e troque ideias. Se uma não te satisfazer, procure uma segunda pessoa da confiança. Troque ideias a respeito. Ouça, não quer dizer que você vai tomar uma decisão, mas ouça, eu vou ouvir. Depois você tome a sua decisão, mas é importante você ouvir. Amém? Antes de o bezerro de ouro fosse criado, os judeus podiam encontrar Deus na totalidade das tábuas, dentro da integridade espiritual da vida. Agora, depois que o povo tinha criado o bezerro de ouro, a esperança não estava perdida. Agora eles iriam encontrar Deus nos pedaços quebrados de algo que já foram um lindo sonho. Você vai encontrar Deus. Você vai encontrar Deus nesses pedaços de decisões erradas. Você vai se lembrar que alguém te falou. Você vai te lembrar que alguém te aconselhou. Você vai se lembrar que talvez tenha sido, como eu disse anteriormente, uma empolgação. Pode ter sido um clima do momento. Aquele momento que você não pensa, está embalado por aquilo, né? Mas eu quero dizer para você que Deus abençoa também os pedaços quebrados. Olha que bênção. Deus abençoa também os pedaços quebrados como lição de vida, como experiência de vida que você passou, que você vai transmitir aos seus filhos em uma linguagem oral, para eles não repetirem os erros que você cometeu. Olha que coisa linda. Por isso da tradição oral. Aconteceu isso comigo? Mas eu não quero que aconteça com meus filhos. É sempre assim. Amém? Aqui nós estamos vendo que Moisés estava ensinando o povo judeu, os hebreus, os judeus, a mensagem mais importante desse momento, desta experiência. A verdade poderia ser moldada não apenas a partir da vida espiritualmente perfeita, mas também a partir dos pedaços quebrados da psique humana corrupta, desmoralizada e errante. Às vezes, é uma coisa que me chama a atenção, são as falsas amizades, os falsos amigos, as falsas amigas, que nos conduzem muitas vezes a atitudes, decisões humanas corruptas, às vezes desmoralizantes,
e muitas vezes errantes nos levam isso, como foram os feiticeiros, os mágicos que estavam acompanhando o povo no deserto. Estavam acompanhando o povo. Então, eles influenciaram esta decisão do bezerro de ouro. E muitas vezes estão infiltrados entre nós, por isso que nós temos que ter percepção espiritual. Isso se adquire com experiência, se adquire com leitura, com sabedoria. Nós temos que saber dividir bem o que é certo e o que é errado, quem serve para nós e quem não serve para nós com nossas amizades. Porque às vezes essas influências de amizade nos trazem o quê? Decisões erradas, que vão prejudicar às vezes o resto das nossas vidas. É por isso que os sábios nos dizem que não apenas as tábuas inteiras, mas também as quebradas estavam situadas no Santo dos Santos. Deus, assim disse aos nossos sábios, afirmou a decisão de Moisés de quebrar as tábuas. Deus disse a ele: obrigado por quebrá-las, porque as tábuas quebradas, representando os pedaços quebrados da existência humana, têm sua própria história para contar, elas contêm uma luz própria. Essas histórias são particulares, são individuais, elas não são coletivas. Eu estou falando diretamente para você, não estou falando em nações, não estou falando em país, eu estou falando diretamente para o ser humano que está desse lado aí assistindo. Então, tenho certeza disso, que esses pedaços vão contar a sua história. E ela contém a luz própria que você fez, a sua decisão. Aprenda as lições, que é muito importante das decisões erradas. A verdade é encontrada não apenas na integridade, mas também, às vezes, e primeiramente, nos fragmentos quebrados do espírito humano. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você se lamentou pela decisão errada, mas não pôde falar para ninguém? Ou às vezes pode, mas quando aquelas são de grande impacto, os fragmentos do teu espírito são quebrados, ou seja, aquilo dói na alma, dói no espírito, dói dentro de você. Às vezes você deita, vai dormir no travesseiro, coloca sua cabeça no travesseiro e não tem paz. Tem a lembrança dos erros cometidos, e se eles são consequências ao teu redor, pior ainda, você vai dizer: poxa, por meu erro, pelos meus erros, está acontecendo isso. Por isso que é importante você quebrar as tábuas. Por isso que é importante o rompimento. Por isso que é importante o começar de novo. Amém? E também há momentos profundos com Deus, e que a gente possa ter nessas experiências abaladas de nossa vida, que abalaram a nossa vida, ou continuam abalando, que a gente tome decisões corretas para mudar esse quadro. Eu insisto muito, porque é o que eu mais vejo nas pessoas, é essas decisões erradas e que ninguém muda, ou que demora muito o processo de mudança. Quer dizer, um processo que poderia demorar aí 6 meses, 1 ano, às vezes demora 4, 5, 6, 10 anos. Para que sofrer tanto? Para que esse sofrimento? Peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas e vá em frente, faça o rompimento. Quebre as tábuas. Com frequência nós acreditamos que Deus pode ser encontrado em nossos momentos de integridade espiritual, mas e quando aos conflitos que atormentam nossa psique? É aquela pessoa que não dorme, aquela pessoa que vê e lembra do que passou, do erro cometido. E quando nós estamos lutando contra uma depressão, contra uma vida confusa, contra estresse, contra ansiedade, contra medo, a gente está muitas vezes passando memórias e momentos dos erros cometidos no passado, ou mais recentemente. Muitas pessoas também passam por desespero, por sofrimento, por essas decisões erradas.
é um conflito entre a existência profana e uma existência centrada em Deus. Associamos religião com momentos religiosos, mas e quando os nossos momentos não são religiosos? Muitas vezes as pessoas estão na igreja, a gente percebe isso, é uma bênção. Uma bênção, a pessoa vem crescendo, está tendo uma elevação espiritual e a gente fica feliz quando isso acontece. Aí, de um momento para outro, a pessoa está vindo da igreja, participando da igreja, vindo aos cultos, está tudo certo. Daqui a pouco, por algum vacilo, e essa pessoa fora da igreja, ela começa a tomar decisões erradas, precipitadas, sabendo que ao redor dela existe grupo de pastores, ou grupo de missionários, ou grupo de apóstolos, ou grupo de mestres, ou pessoas da igreja especializadas para orientar essa pessoa para que não faça isso. A pessoa está na igreja, faz tudo certo, aí sai fora, faz um monte de bobagem, volta para a igreja, senta com a gente, conversa com a gente, diz: pastor, eu fiz isso, meu Deus, onde é que você estava com a cabeça? O que aconteceu contigo? Eu estou lidando com duas pessoas, uma pessoa aqui dentro que é religiosa e uma pessoa ali fora que não é religiosa. O que está acontecendo? Então esse é o momento de você refletir. Para aí, eu sou dentro da igreja a mesma pessoa que eu sou fora da igreja. Eu sou fora da igreja a mesma coisa que eu sou dentro da igreja. Conduta moral, ética, transparente. Se tem dúvidas, se precisa de decisões, procure seu pastor. Procure sua pastora, missionário, procure para ter aconselhamento, para não ter decisões erradas. Porque as decisões erradas vão gerar um fluxo na tua vida de negatividade, de coisas que vão afetar o seu psique, o seu espiritual, a sua alma. É tempo de quebrar as tábuas. É tempo de guardar os pedaços que sobraram como lembrança de não fazer mais. É tempo de rompimento. Temos que romper com algumas coisas para nós sermos felizes. Você que está me vendo e que se situa dentro deste contexto que eu estou pregando hoje, que precisa de uma cura, de uma libertação, de um rompimento. Eu estou te dando as palavras-chave, dando exemplos bíblicos, baseados na Bíblia, no Pentateuco, que Moisés escreveu. Estou te trazendo a solução. Agora, não tome a decisão errada de não fazer o que você tem que fazer. Tome a decisão certa de mudar uma situação que te aflige, que te incomoda, e às vezes perturba toda a tua família, todo o teu trabalho, toda a tua vida. É uma hora de decisão. É uma hora de quebrar as tábuas. E aí você vai ter um novo recomeço. E também você vai reconhecer que houve um erro e que você pode consertar o erro. Porque Deus dá esta oportunidade para nós. Deus dá essa oportunidade para mim, dá essa oportunidade para você que está me vendo. Você pode novamente lavrar as duas tábuas da tua vida, porque Deus vai escrever novamente agora a história, e você vai ter a oportunidade de seguir essa história dentro da palavra de Deus. E você tem o direito, volto de falar, de ser feliz. De ser feliz. Deus nos colocou nesse mundo para sermos felizes, e não para vivermos na tristeza, na melancolia, na dor, no medo, na insatisfação com nós mesmos. E aqui, para finalizar, é com essa nota que a Torá, ou a Pentateuco, escolhe culminar o seu tributo à vida de Moisés. A maior realização de Moisés foi a sua habilidade, de mostrar à humanidade como podemos juntar nossos pedaços e transformá-los num santo dos santos. Quando Moisés quebrou aquelas tábuas sagradas
Ele para sempre permitiu a jornada das almas fragmentadas entre nós. Você está convivendo conosco? Está convivendo conosco. Moisés estava convivendo com Deus. O povo era o povo de Deus. Deus fala para ele, é teu povo. Mas ele rebate lá e fala, mas é o teu povo também. É o teu povo. Então, você pode hoje transformar esses pedaços, juntar esses pedaços e transformá-los em umas novas tábuas e colocar no Santo dos Santos. É muito importante você entender isso. E eu vou reler o versículo, que para mim é muito importante. Êxodo 32, 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-lhe a ira, arrojou nas mãos a tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Quem sabe hoje, nesse momento que você está assistindo esta pregação, chegou o momento de você arrojar as tábuas e quebrá-las aos pés do monte de Jesus. Tome uma decisão na sua vida. Tome uma decisão para ser feliz. Tome uma decisão de rompimento. Tome uma decisão de começar tudo de novo. Mas agora já em Êxodo 34, 1 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, lavra as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Olha a misericórdia de Deus. Você pode fazer, você deve fazer, porque Deus está segurando para você, e Ele vai fazer tudo de novo na sua vida. E agora você, com a experiência dos erros cometidos, vai ter uma nova vida com Jesus Cristo. Amém? Espero que todos tenham entendido. Esse foi o grande momento de Moisés na vida dele. E esse é o processo de cura. Vocês viram que interessante, no texto bíblico, a gente traz uma revelação tão profunda de cura, né? Que aconteceu há 3.300 anos atrás. Vejam como a Bíblia é perfeita. A palavra do Senhor se cumpre. E você vai hoje pensar, repensar e tomar as suas decisões. Se quiser ver esse vídeo várias vezes, veja, anote que decisões erradas foram tomadas, que você tem que consertar elas, quebrar elas, para começar tudo de novo. Amém? Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar por esta palavra. E que essa palavra possa ter entrado no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. E que ela seja uma eletricidade. Ela entre com uma eletricidade, como um choque, para tomar decisões. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jeová, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse momento encerrando esta pregação, Senhor, sobre esse tema, quebra das 2 tábuas dos 10 mandamentos e o processo de cura. Nós te agradecemos por essas revelações que o Senhor trouxe para nós neste dia. Abençoe todos que receberam a palavra, Senhor. E aqueles que precisam refazer as suas tábuas, que possam refazer as suas tábuas. Aqueles, Senhor, que quebraram as tábuas, que elas sejam quebradas verdadeiramente, definitivamente, mas que fique ali os pedaços como lembrança para não ocorrerem mais decisões erradas. Te agradecemos, Senhor, pelo grande profeta e homem que foi Moisés. E te agradecemos, Senhor, para que todas as pessoas que receberam essa palavra vejam as suas vidas, olhem suas vidas e que possam tomar decisões corretas, decisões que venham abençoá-los. Processos de cura comecem a acontecer, eu ordeno no mundo espiritual. Processo de cura, processo de restauração,
processo de libertação, processo de rompimento. Nós te agradecemos por essa oportunidade de levar a tua palavra, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo. Queremos nesse momento abençoar todas as pessoas que estão assistindo, que elas possam parar, pensar, refletir sobre essa palavra e tomar as decisões na sua vida. Abençoa também os seus lares, suas casas, apartamentos, enfim, onde você morar. Cerque todas essas casas para que nenhum coronavírus venha entrar na vida dessas pessoas, bem como dos seus familiares. Nós abençoamos todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.